Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, amigos. Hoje a entrevista é com o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Raduan Miguel. Raduan é paulista, mas está em Rondônia há mais de 200 anos. Raduan foi professor meu, Esse foi uma das melhores coisas da minha vida e não da dele. Vai ser uma conversa diferente, descontraída, sem aquela sisudez dos tribunais. E eu começo perguntando, desembargador só dessa vez, mas professor Raduan, o que foi que houve? O tribunal agora está utilizando as ferramentas digitais, está quebrando paradigmas, porque o que se tem dos tribunais é fala para dentro e não para fora. E eu vejo o senhor usando as ferramentas muito bem digitais, conversando com a população, com o jurisdicionado. O Tribunal de Rondônia agora está igual o prefeito da capital, no braço do povo. Bom dia a todos, bom dia Robson. Primeiro eu quero dizer da alegria de estar aqui com você, nesse teu programa, e também poder mostrar para a população, para os nossos cidadãos, o que é o Tribunal de Justiça, um pouquinho do que é o Tribunal de Justiça. E eu moro realmente em Rondônia há 42 anos, e a gente, cumprindo o ensinamento do meu pai, a gente tem que fazer a diferença nesse momento que estamos passando pela face da terra. E quando eu assumi a presidência do tribunal, eu quis realmente fazer a diferença, levar mais sentimento para a atividade jurisdicional. Estamos implementando todos os dias um judiciário mais humano, né? Mais próximo da comunidade, mais próximo do cidadão. Então eu faço questão de estar presencialmente nos lugares, nos compromissos. Poderia muito bem, tem muitas atividades que a gente pode delegar, pedir para alguém, para o vice-presidente, para um outro desembargador, ou um secretário, ou um assessor para nos representar, mas eu faço questão de estar presente, porque eu quero que todos saibam que quem está ali é o Tribunal de Justiça, buscando um link de humanização, de um contato mais próximo com a população. A gente nós sempre buscamos que o magistrado resida na comarca. Residir na comarca não é uma punição, é um compromisso do juiz estar próximo da sociedade. É o juiz participar daquela sociedade, é o juiz sentir aquela sociedade. Vai no supermercado, vai na feira, vai no banco, vai na escola do filho, vai vivenciar e sentir o que tem de bom e o que tem de ruim naquela sociedade, as agruras, o sofrimento daquela sociedade. E nós, enquanto presidente do tribunal, temos que fazer essa mesma atividade, estarmos próximo da comunidade. É um estilo de trabalho meu. Tenho feito bastante isso ao longo dos meus 38 anos de magistratura, e agora, com a presidência do tribunal, a intenção nossa é essa, estar perto. Você é de uma família de juízes, de magistrados, né? Além de você também. Não é uma família de magistrados, nós temos... de desembargadores, né? Eu tenho mais dois outros irmãos que são desembargadores, um aqui em Rondônia e um em São Paulo. Então, a família se desvirtuou para esse lado jurídico. Mas eu tenho irmão médico, tenho irmão que é coronel militar da aeronáutica, né? Então, a família é bem diversificada. Professor, como é que o senhor está vendo hoje esse país tão conflagrado? Está terminando tudo na justiça, né? O Supremo Tribunal tem um grande desafio aí e a política está judicializada. Como
Como é que o senhor vê esse clima brasileiro, na sua opinião? Enquanto não desembargador, mas enquanto cidadão. Eu acho que nós não temos uma cultura de solução alternativa de conflito. E por não termos uma cultura, nós não temos políticas firmes de solução alternativa de conflito, de forma que qualquer discussão de vizinhos resulta na justiça. Qualquer discussão dentro de casa resulta buscar a justiça. Por quê? Porque a justiça é o órgão, dizer assim, público, solucionador dos problemas. Né? É o poder judiciário, que é, historicamente, o poder moderador, que moderava entre quem faz lei e quem executa a lei, entre o legislativo e o executivo. Isso é história, tripartição de poderes que você conhece muito bem, a teoria de Montesquieu, né? Então, o judiciário pegou para si isso. E o Brasil, infelizmente, nós somos o índice estatístico estrondoso, nós somos o país que mais litiga no mundo. Né? Não tem outro país que tem o índice de litigância judicial como o Brasil. Tudo se judicializa, tudo. Ninguém... Você viu uma briga de condomínio... Termina no judiciário. Não, termina não, começa no judiciário. Por quê? Por que eu estou dizendo começa? Porque não deveria começar numa conversa, sentar numa mesa. Países... Não vou ficar falando quais países, mas tem muitos países que para você propor uma ação, você tem que provar que você tentou o meio alternativo de solução daquele conflito. No Brasil não. Para propor uma ação basta uma procuração para o advogado. Então, o índice de litigância tende a crescer. Você vê, por exemplo, e eu não é crítica para nenhum dos lados, a questão das aéreas. A companhia aérea causa um dano ao cidadão. Essa seria uma pergunta que eu ia fazer lá na frente, mas continue. A companhia aérea causa um dano ao cidadão. E eu não estou dizendo que ela não causou. Tá? Ela causa um dano. O que o cidadão faz? Propõe uma ação. Quando, na verdade, ele tinha que tentar a solução alternativa. Mas não judicializar. As aéreas não querem. Querem sim. Não. Querem. É que, por força de algo... Aí vem alguns fatores. Você já quer discutir esse assunto agora? Por vários fatores, a aérea propõe um valor que é bem menor do que o que ele ganharia judicialmente. A média do que o juiz fixaria. Então, é mais interessante ele já entrar direto com a ação, quando ele não deveria entrar com a ação. Isso enche o judiciário de ações, e ações importantes que poderiam ser solucionadas em 20, 30 dias, demora anos. Por quê? Por causa do número de processos que o magistrado tem para julgar. Você vê, eu vi esses dias atrás os números do STJ, de processos que entram no STJ. O STJ é um tribunal com 33 magistrados. Desses 33, quem julga mesmo? 30. Esses 30 magistrados receberam 300 mil processos no ano passado. Sabe, são valores estrondosos. Eu não sei se esse número 300 mil confere realmente, mas independente de ser 300 mil, é um número muito grande. E eu digo também do nosso Tribunal de Justiça, que é um tribunal pequeno. Nós somos, o Brasil, o CNJ dividiu em tribunais pequenos, médios e grandes, né? E nós estamos na catalogação dos tribunais pequenos. Nós recebemos um número estrondoso de processos que o magistrado humanamente não tem condições. Aí tem que se ficar buscando mecanismos para ajudar a celeridade processual, aumentando o número de assessores, criando os julgamentos virtuais para ver se consegue massificar os julgamentos. Professor, o senhor disse, a justiça brasileira é o que tem o maior volume de trabalho. Mas eu li um relatório que o senhor deve conhecer, do Tesouro Nacional,
dizendo que o judiciário brasileiro também é o que mais gasta no mundo, indicando até 1,5% do PIB, né, que seria gasto só com o judiciário. E o judiciário brasileiro, embora tenha esse volume de processo a ser julgado, é perdulário. De jeito nenhum. Esses Não é salários perdulário. que falam de 1 milhão, 1,5 milhão, foi publicado aqui. Não é salário. Isso não é uma hora de... Estou excluindo Rondônia, tá? Não vou falar de Rondônia. Vou falar dos salários. Mas eu quero falar de Rondônia. Vamos falar dos salários milionários dos outros tribunais que são publicados. Não é verdade. É uma forma de buscar sensacionalismo, de vender o jornal. Porque... a culpa é nossa, da imprensa. Não, a culpa não é de vocês, mas falta conhecimento aos jornalistas de conhecer como funciona a justiça. Primeiro, que não existe salário de 1 milhão. Por que não existe? Você sabe o que é salário. Sei. Você sabe o que é salário. Sei o que é vencimento. Então, é aquilo mensal. É o que você recebe todo mês, é o que é normal entrar. Então, você não pode falar que é salário. Aí, num mês, o funcionário do supermercado X, ele recebe uma coisa a mais. Aquilo não é salário. Então, nós não podemos considerar como salário. Há a necessidade dessas diferenciações. E outra, existem algumas coisas no serviço público que o poder público deixa de contemplar. Aparece uma lei e autoriza o funcionário público a receber um percentual porque ele mexe com água, né? Uma insalubridade, estou dando só exemplo, uma insalubridade porque ele mexe com água e não paga. Aí ele vai buscar o reconhecimento do seu direito. E como a justiça é morosa, ele vai receber isso, essa contemplação de uma decisão judicial 5, 10 anos depois. Ele tem direito a receber o retroativo. Recebe o retroativo como salário? Não é salário, é uma verba indenizatória. Outra coisa, nós temos, e você tem acompanhado isso, aqueles prêmios que a Atricom concede, o Rondônia é prêmio em transparência. Está tudo transparente. Ninguém é bobo de botar num portal de transparência, anunciar algum gasto, algum dispêndio, sem amparo legal. Todos eles têm amparo legal, decisão judicial, autorização do CNJ. Hoje o CNJ não autoriza eu nomear um servidor sem comunicar ao CNJ. Todos para entrar na folha de pagamento deve ser comunicado. Isso não só a transparência, como vem junto com a transparência a legalidade disso. Mas você pode convir que isso é uma das críticas que toda a mídia... E eu não falo só de salário, é o que se recebe de vencimento, porque há críticas sobre os chamados penduricários, né? Essas são uma das críticas que faz o judiciário. Mas vamos mais para frente. Você já explicou mais ou menos isso. Eu só queria saber se é verdade mesmo, que é 1,5% do PIB nacional. Ou o Tesouro errou. Porque eu andei... Eu não acredito que deve ter errado. Embora que, você me desculpe, mas eu não tenho conhecimento exato desses números. Eu fui fazer direito porque eu não gostava de números, viu? Mas cuidado com o direito do trabalho. Se bem que não foi para o direito do trabalho, né? Não. Mas eu não tenho conhecimento exato destes números. Mas o Brasil realmente gasta muito com a sua justiça. Talvez um dos maiores gastos per capita do mundo. Mas eu quero te dizer duas coisas. Primeiro, nós precisamos reformar o sistema judicial brasileiro. Tem muita coisa que deve ser extirpado. Por exemplo? Esse monte de tribunal para tudo. Pois eu ia perguntar, tá aqui na minha agenda. Por exemplo, o tribunal do militar precisa? O eleitoral precisa? Vem cá, preciso montar um tribunal para cuidar do Robson Oliveira? Só das ações do Robson Oliveira? Você não acha um certo absurdo isso?
Então, somente hoje, para mim. então, A não ser se for para pagar meus precatórios. então, você vê, hoje nós temos tribunal para cuidar das ações do Correio, do INSS, sabe? Não vou ficar falando outros nomes que vão achar claro. que eu estou fazendo crítica. Não é uma crítica, é uma análise do sistema judicial. Isso encarece. E termina atrasando também o resultado, né? Isso encarece. Então, Você demora 3, 4 anos. Isso uma das coisas que se gasta. Outra coisa que eu vou falar para você, costuma se comparar. Porque no país tal gasta menos per capita. Não, isso eu não faço. Mas nós temos um país, nós temos uma qualidade. Realidade cultural diferente. Então, segundo ponto que eu falei que eu ia falar 2 pontos. O segundo ponto é a qualidade do trabalho. A qualidade da prestação jurisdicional. Você precisa ver. Todo mundo enaltece, e eu também enalteço, a Inglaterra, o sistema judicial da Inglaterra, mas o sistema judicial da Inglaterra não chega nos pés do Brasil, em termos de celeridade, em termos de prestação jurisdicional, em termos de contato, de humanização. Sabe? Então, até hoje, eles usam as perucas para os julgamentos. Então, hoje nós estamos falando em simplificação de linguagem jurídica. Sim. Hoje nós estamos buscando a simplicidade do atendimento ao público. Isso custa. Isso não é sopesado na hora de falar que nós somos o que mais gasta. Precisa essa quantidade de várias especializadas então, também. a estrutura nossa é pesada. Pesado. Precisa uma reformulação, não é do judiciário, mas do sistema judicial. Entendi. Como um todo. Você vê 4 instâncias para decidir um caso: o juiz, o tribunal, o STJ e o Supremo. Pior, dentro dessas 4 instâncias, ainda nós temos uma infinidade de recursos. Tem gente que... eu encontro alunos, agora eu estou na presidência anunciando o julgamento de um processo, o aluno vira para mim e fala: como é que pode existir embargos do agravo, do embargo e recurso e não sei o que. Sabe? Para que tudo isso? Deveria se curvar a decisão judicial de primeiro ou de segundo grau e pronto. Então, o sistema judicial precisa mudar, mas há os puxadinhos, interesses de cá, interesses de lá, e todo mundo faz esse puxadinho, e a reforma judiciária, que vem sendo cantada e decantada há longos e longos anos. Ninguém se atreve a dar início a ela. Mas precisamos Professor, o CNJ foi um lance legal para... Foi. Porque no início teve muita resistência. A magistratura brasileira cometeu o maior erro feito até hoje. Foi se insurgir com a instalação do CNJ. A magistratura não queria o CNJ, mas porque, na época, o objetivo da criação do CNJ era malvado, era maldoso, era perseguir magistrados. E não é isso, mas o que está sendo feito até hoje. O CNJ, ele corrige erros de percurso. Há alguns tribunais que o CNJ veio para arrumar. Nós tínhamos, antes do CNJ, estados que o Tribunal de Justiça não fazia concurso há 30 anos. Aliás, o CNJ tem feito mais do que isso. Tem afastado desembargadores aí no Mato Grosso do Sul, essa semana, na Bahia, essa semana, no Amazonas. Um juiz e um desembargador do estado vizinho nosso aqui. Sim. Essa semana aqui, hoje é sábado, no decorrer da semana afastou. Então foi uma decisão congressual boa. O CNJ tem cumprido a sua missão com bastante dedicação. É claro que às vezes ele extrapola a sua competência, mas é aquele negócio de que como é que
justificam os fins. Os meios justificam. Os fins justificam os meios. Entendeu? Infelizmente, é imanente ao ser humano. No início da sua entrevista, professor, o senhor falou que o magistrado tem que residir no local onde ele está lotado, onde ele foi designado para exercer a magistratura. Mas depois da pandemia, criou-se uma nova realidade no país. Né? Você tem hoje essa relação híbrida, às vezes audiências presenciais e maioria delas via internet. E há uma crítica, inclusive, dos advogados, não só dos advogados, e muita gente, até dos clientes. Como é que o tribunal tenta equalizar essa... há de convir, quando você fala um judiciário mais próximo, mais junto à população, há de convir que, embora a tecnologia venha para ajudar, mas cria um certo desequilíbrio. Então, eu sou um dinossauro da magistratura, né? Eu sou dos velhos tempos, talvez por isso que eu ainda prefira a audiência presencial, o juiz na comarca, o advogado na minha frente fazendo Todos estão morando nas suas comarcas? O senhor tem... Em Rondônia, sim. Em Rondônia, sim. O senhor pode dizer absoluta certeza? Absoluta certeza. Temos 2 casos hoje de magistrados, aliás, eu acho que ficou só um, de magistrado por acompanhamento médico, um por problema médico e o outro acompanhando pessoas da família, que está ausente da comarca fazendo o atendimento remoto. Mas não ficou mas tem um juiz auxiliando ele na comarca. Então, o magistrado está ausente, mas tem um auxiliando ele. E ele continua trabalhando remotamente, mas tem um. Então, são só esses 2 casos. Fora isso, todos os magistrados de Rondônia têm residido. Os magistrados da Justiça Comum. Ok? Eu não posso falar de outras justiças porque eu não tenho sequer conhecimento de alguma informação ou alguma informação a respeito da outra justiça. Mas da nossa justiça, porque nós temos 3 aqui em Rondônia, Justiça Federal e Justiça Federal do Trabalho. Claro. Então, para nós é isso. Eu não, particularmente, eu tenho uma certa resistência às sessões virtuais, aos julgamentos virtuais. Mas é uma coisa que veio para ficar e acabou resolvendo algumas coisas de ambos. Essa decisão do juiz, do promotor, do advogado e até da parte que não precisa se locomover para participar de uma... Mas qual a sua opinião sobre essa decisão que o STJ, até um conterrâneo meu, que é o presidente do STJ, lá de Catolé do Rocha, do advogado não poder fazer a sustentação oral em tempo real, tem que mandar... Não é meio esdrúxulo, não é. Até porque a Constituição diz que o advogado é essencial à distribuição da justiça. Acho, mas é a própria advocacia que prefere certos mecanismos. Mas eu vi insurgência. Então, agora, como é que você vai fazer? A questão do Catolé do Rocha é por conta das sustentações orais nos processos de julgamento virtual. Não tem como fazer realmente a sustentação oral direto. Isso aí já é ponto pacífico, inclusive a própria OAB já entende que é impossível. O que eles querem hoje é tirar o processo do julgamento virtual e encaminhar para o presencial. É um sistema que você prefere. Eu também prefiro o julgamento presencial. Mas a internet veio para ficar, né? Nós vamos brigar com a tecnologia? Não. Daqui uns dias esse problema vai ser resolvido. Sabe como? O julgamento não vai ser só virtual, a presença vai ser holográfica. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Recentemente, se eu não me engano, foi o STJ, não sei se foi o TRF3. Eu me dou muito bem com o desembargador lá do TRF3, o Rogério Fraveto, meu amigo. Fraveto, lá do Rio Grande do Sul. E como o João Maier, lá em Brasília, da primeira região. De vez, eventualmente, a gente se encontra. E a gente estava comentando, eles estavam comentando comigo
há 2 semanas atrás, sobre um caso em que, não me lembro o local, um juiz fez uma sentença usando a inteligência artificial. Esse é um desafio, como presidente do Tribunal de Justiça do senhor, para os juízes, para os julgadores e para quem vai reformar a sentença? Robson. Vai reformar? Não, pode reformar. Robson, eu tive acesso há muito tempo atrás de uma página do jornal O Estadão de São Paulo, falando de uma reportagem que saiu, onde o editorial estava indignado porque o juiz estava dando a sentença datilografada. Já sei onde você vai. Você sabe, inclusive, eu tenho certeza que você já viu esse editorial. E olha, causou comoção na época. Todo mundo falando, onde já se viu o juiz dar uma sentença datilografada? Imagine você se essa indignação tivesse permanecido. Então, vamos falar de inteligência artificial. Bora. Bora? A sentença que você viu no caso X contra Y foi feita pelo juiz? As premissas dadas para a inteligência artificial para escrever. Não, sem inteligência artificial. Eu não li. A sentença comum foi feita pelo juiz ou foi feita pelo assessor dele? Ou pelo secretário do assessor? Ou pelo escrivão? Ou por não sei o quê? Você não sabe. Não deve ser feito pelo escrivão. O assessor sempre faz. Então, mas você não sabe. Então você considera hoje o assessor que faz o voto proposta para o magistrado, você considera ele uma inteligência extra, vamos falar assim. Sim. Não é artificial porque é inteligência humana de um outro cidadão. Qual é a diferença de usar essa proposta de sentença feita pelo teu assessor e a proposta de sentença feita por um sistema inteligente? Que pode ser manipulado. Como assessor também. O STJ está Consegue me entender? Debruçando aí então, sobre... Eu, na condição de presidente sobre os malfeitos aí de assessores. Eu, na condição de um presidente do tribunal, nós estamos nos cercando com a inteligência artificial para que não haja interferência externa. Sim. Por exemplo, nós não estamos permitindo a utilização da inteligência artificial pega na rede mundial, porque ela vai pegar o vício do juiz do Rio de Janeiro, do juiz da Paraíba, do juiz do Mato Grosso, porque tá na rede. Mas se nós fizermos a utilização somente dos dados dentro do tribunal, você vai pegar só nós. A possibilidade de interferência, de influência na inteligência artificial vai ser muito menor. Mas é uma coisa que pode existir. Pode existir. Da mesma forma que hoje nós temos programas, vamos falar assim, que faz utilização da inteligência artificial, existem programas que faz a contra-inteligência artificial, que mostra qual o percentual de humanização e qual o percentual de informatização. O tribunal... Mas nós não podemos segurar isso porque veio para ficar. Agora, o que nós temos que tomar muito cuidado é com a humanização. Nós podemos e devemos usar sim a inteligência artificial, porém sem perder a ternura, sem perder a inteligência nossa. Sabe por quê? Onde é que está a nossa inteligência? A nossa inteligência está em um magistrado, em um assessor, em um servidor, utilizar a sua inteligência para fazer o prompt. O que é o prompt? O prompt é o usuário informar o sistema como ele quer, o que ele quer, quanto ele quer, da forma que ele quer, dar os detalhes em que ele pretende aquela decisão. Então isso é importante, isso não podemos abdicar, não tem como abdicar isso aí.
Conversa muito boa. Conversar com o professor é muito bom. Com o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, melhor ainda. Dessa forma, leve, solta. Sua gestão termina esse ano, né? Eu me lembro, professor, de um parte do seu discurso de posse. O senhor fez uma homenagem até um funcionário mais antigo do tribunal. Foi ali que o senhor sinalizou essa questão da humanidade, de trazer essa humanidade para dentro dessas relações. Era bem sisuda, né? Porque o tribunal as pessoas olham de longe com medo. Não foi exatamente dali. A ideia da humanização... Mas você se lembra dessa... Lembro desse um negócio detalhe. impactante. Chamei o servidor, o Dodô, o Dominguinhos, eu esqueço até o nome dele, porque eu chamo ele carinhosamente de Dodô. Ainda bem que a assessora de imprensa competente veio, né? Dodô. E a idade também, né? E o outro servidor que se aposentou também, Clodoaldo. Mas aquilo ali foi emblemático, porque eu quis homenagear os funcionários nossos, né? Os nossos servidores. E a intenção foi essa. Mas a humanização já vem. Na minha carreira da magistratura, que você é testemunha, o tempo que eu exerci cargos de confiança, cargos de direção, fui presidente da nossa Associação dos Magistrados, fui diretor da Escola da Magistratura. Então ali eu já trazia a ideia de, quando for o presidente, fazer uma humanização maior, que era o que a gente precisava. Precisamos mostrar para a comunidade que o judiciário não é só aquele órgão que solta o bandido, mas mostra para a sociedade por que foi solto, mas também cuidamos da vítima. Nós temos projetos muito importantes de cuidar da vítima. Então, N projetos hoje da questão da violência da mulher, que isso aqui eu quero fazer um outro programa com você, só para contar dos programas que temos no Tribunal de Justiça de interesse da sociedade, de interesse da comunidade. Eu quero agradecer a presença do desembargador Raduan Miguel, meu ex-professor, professor de vários advogados e magistrados também do estado de Rondônia e de outros estados. Foi um prazer conversar dessa forma leve, como eu gosto de dizer, é um programa, ele tem essa finalidade, ele tem esse perfil. Então é um prazer também de ouvir do senhor que essa preocupação com a humanização, com o tribunal mais próximo do povo, e próximo de vocês também através do nosso site Resenha Política. Um abraço e até a próxima entrevista. Obrigado, Robson. Obrigado a você, meu irmão.